Olá, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Iremos falar na página 141, na unidade 4, sobre o futurismo. Solta aí a vinheta! O futurismo é um movimento voltado para o futuro, que envolve a modernidade, a tecnologia e muito dinamismo. A seguir, vocês vão ver alguns pontos sobre o futurismo e a explicação de cada um deles. Manifesto Futurista. Em 1909, o escritor e poeta franco-italiano Filippo Marinetti escreveu o Manifesto Futurista, publicado na primeira página no jornal francês, em 20 de fevereiro do mesmo ano. Esse manifesto sugeriu um novo conceito artístico que privilegiasse a velocidade e o futuro. O texto inaugurou o futurismo, o movimento de vanguarda que mais enalteceu a vida moderna, pois rejeitava a cultura clássica e todos os movimentos artísticos anteriores, voltando-se apenas para o novo. Os futuristas reforçavam a ideia de mudança constante e assumia muitas vezes um caráter político, discutindo valores morais da época. Pintura futurista. As pinturas futuristas tinham como principais fundamentais o movimento, a ação e a velocidade. Uma vez que a pintura é um objeto artístico e, portanto, sem movimento, a ilusão era criada por meio da multiplicação dos objetos ou elementos apresentados na obra. Na tela do artista Giacomo Balla, por exemplo, um cachorro aparece com várias patas sobrepostas, indicando o movimento que ele faz ao andar, do mesmo modo que acontece com sua cauda e com a coleira. A pessoa que o leva para passear também recebe o mesmo tratamento de sobreposição, apesar de o aspecto ver apenas suas pernas no quadro. Filippo Marinetti concebeu o futurismo como um processo contínuo, um estado de revolução permanente e de mudanças sucessivas. Para ele, os artistas abandonariam de maneira definitiva a produção de uma arte que fosse pautada no belo ou em quaisquer ideias de beleza clássica. Assim, o estilo futurista envolveu uma pesquisa baseada nas cores das obras pós-impressionistas, como as demais vanguardas, e nas formas e técnicas de composição cubista. As linhas também eram muito utilizadas nas obras para indicar o movimento e a ação. Além da preocupação com a criação de uma nova forma de arte voltada para a tecnologia e para o futuro, os artistas do futurismo também propunham mudanças políticas. Na pintura futurista está presente a ideia de renovação e ao mesmo tempo de revolta, como é possível observar na obra de Luigi Russolo, propriamente intitulada de A Revolta, reproduzida a seguir. Se analisarmos as cores da tela, vamos perceber que são as primárias. No entanto, existe um embate entre o azul e o vermelho, cores complementares e que são predominantes no quadro, que sugere a noção de revolta, de luta e de ação. A luta também está presente na obra O Funeral do Anarquista Gali, do artista Carlos Carrà, em que é representada a ação de policiais durante o funeral do italiano Angelo Gali, morto em 1906, após incitar uma greve. A cor preta é predominante na obra, tanto nas pessoas quanto nas bandeiras, e simboliza o anarquismo. A tensão e o caos da cena. Assim, Carrà expõe a insatisfação popular com o sistema político na Itália, nos anos em que antecederam a Primeira Guerra Mundial. Observe que as pessoas nessa pintura não se distinguem uma das outras, elas são todas uniformes, tanto na cor quanto no formato do corpo. Isso sugere que o artista considerou o grupo de pessoas trabalhando como um todo, trazendo uma ideia de união popular, acima de qualquer individualismo. Escultura futurista. Considerada como uma das linguagens da arte futurista, a escultura também privilegiada a velocidade e o movimento. Uma das esculturas mais conhecidas dessa vanguarda é a obra Formas Únicas de Continuidade no Espaço, do pintor e escultor italiano Umberto. Apesar de ser repleta de formas pontiagudas, a figura escultórica de
Humberto apresenta uma noção de leveza, como se estivesse correndo contra o vento. As formas onduladas nas pernas e no torso na peça, portanto, transmitem uma sensação de movimento e de transformação. Para o artista, o mais importante para o estudo dos efeitos físicos da velocidade sobre o corpo humano, a forma de um corpo em movimento é visualmente diferente da forma do mesmo corpo parado. Elementos da linguagem, forma e movimento. As obras futuristas apresentam elementos da linguagem visual, como a forma e a cor, para sugerir a movimentação dos objetos representados. Na obra Dinamismo, de um ciclista, de Umberto Boccioni, por exemplo, a figura de um homem é de uma bicicleta e é construída por meio do contraste entre as cores. A cabeça do ciclista é representada pela forma de cor preta. É um dos poucos elementos na obra que assume essa cor para que, justamente, receba destaque. Sobre ela, podemos perceber o capacete em tons de rosa, azul, verde e amarelo, contornados por uma fina linha preta. Ao seu redor, há duas pinceladas diagonais, em rosa e amarelo, indicando o movimento e dando uma noção na direção seguida pelo ciclista. O uso das cores complementares no quadro ajuda a construir um espaço, bem como define o movimento da pintura. Um exemplo são as cores verde e vermelha, na parte superior da tela. Como são cores opostas, elas formam um contraste e uma sensação de choque visual, atraindo a atenção do espectador. Antes de chegar ao resultado final da obra, Boccioni realizou uma série de esboços e estudos. Neles, utilizava principalmente as linhas para registrar não apenas a velocidade, mas o processo de uma reação física constante. Observe um dos esboços para a obra Dinamismo de um ciclista. No desenho, os contornos do ciclista e da bicicleta estão mais definidos, mas na pintura eles quase se mesclam com o restante da tela. Porém, alguns elementos da obra final permitem que o espectador possa compreendê-la melhor. Espero que tenham gostado da aula sobre o futurismo. Responda a atividade que está na página 150 até a página 154. Até a próxima, um forte abraço e beijos, pessoal!